do casamento após o divórcio em caso de adultério. Todos sabem que o adultério é uma causa justa e suficiente para o divórcio entre pessoas casadas. O divórcio, dizem alguns, consiste na dissolução do vínculo matrimonial e assim é removida a relação matrimonial de modo que a pessoa inocente, divorciando ou requisitando o divórcio, obtém liberdade para um novo casamento. Outros dizem ser apenas uma separação e que, neste caso, não há e nem deve existir o rompimento da relação matrimonial. Primeiro, sou do julgamento neste último caso. Primeiro, o divórcio mero não é um verdadeiro divórcio, mas imaginação de um divórcio sem utilidade nem proveito legal, seja para a lei da natureza ou a lei de Deus. Por quê? 1. Trata-se, como foi dito, de mera invenção tardia, que não existiu no mundo nem nos tempos mais antigos. Os da Igreja de Roma que creem nisso afirmam que os divórcios, pela lei da natureza, são sem vínculo e que, portanto, também existem no Antigo Testamento. Assim, esta invenção é imposta sobre a graça e estado do Evangelho que, de fato, não influencia as relações e deveres morais deles, mas apenas lhes dirige os fingimentos. 2. Isso se deduz de uma ficção, a saber, que o casamento entre cristão é um sacramento e, por causa disso, é indissolúvel. Por conseguinte, o casamento só teria lugar entre os crentes. O resto da humanidade seria privado de seu direito e privilégio natural. Entretanto, isto é uma ficção e, como tal, em muitos casos a Igreja de Roma faz uso dela. Segundo, um divórcio perpétuo não é de modo algum útil à humanidade, mas apenas nocivo e doloroso. Por quê? Primeiro, constitui uma nova condição ou estado de vida em que não é possível ao homem ter uma esposa ou ter uma esposa legalmente. Condição esta que é necessária a todo homem apto ao casamento, queira ele ou não. Porque um homem pode ser, de modo ocasional, compelido em consciência a não receber outra vez a mulher que foi legitimamente repudiada por adultério, nem poderá ele tomar outra esposa por causa desse divórcio. Deus não chamou nenhum homem para este estado. Segundo, isso pode lançar o homem à necessidade de pecar, e provavelmente assim será, pois suponho que ele não possuiu o dom da abstinência e é a vontade expressa de Deus que ele se case. Ainda sobre essa suposição, ele peca se mantiver a abstinência e peca se casar. Terceiro, isto é legal porque, se o vínculo de marido permanece, logo a relação continua. Esta relação é o fundamento de todos os deveres mútuos, e enquanto tudo continua, ninguém pode dispensar ou proibir a realização destes deveres matrimoniais. Se uma mulher ainda possui relação de esposa para com um homem, ele pode reivindicar os deveres de marido para com ela. Separação pode ser por comum acordo, por um tempo determinado ou por outras ocasiões que podem dificultar a relação dos deveres conjugais. Todavia, fazer de deveres nulos uma obrigação contínua é um ato contra a lei de Deus. Este divórcio, portanto, supondo qualquer relação entre homem e mulher sem deveres mútuos, é ilegal. Quarto, a luz da natureza nunca indica esse tipo de divórcio. O casamento é uma ordenança da lei da natureza, mas, à luz e à razão dessa lei, não existe nenhuma sugestão para tal prática. Ela aponta a possibilidade de novo casamento para aqueles que, de modo justo, deixaram suas esposas. Consequentemente, alguns, como os antigos gregos e romanos, permitiram aos maridos matar a esposa adúltera. Entre os romanos foi alterada a Lei Júlia, documento jurídico acerca do divórcio, embora a ofensa continuasse pena capital. Neste documento, posteriormente, o divórcio teve propósito de dar à pessoa inocente liberdade para novo casamento. Portanto, este tipo de divórcio é apenas uma ficção.
Segundo, a primeira opinião, portanto, está de acordo com a verdade. Por quê? Primeiro, ao dissolver os laços do casamento, ao casamento em si é dissolvido bem como e todos os seus deveres. Retira-se a forma e o objetivo de qualquer relação moral e toda relação em si mesma cessa. Mas isto é feito no caso de adultério e quando se seguir um divórcio. O casamento consiste em que dois se tornem uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Mateus capítulo 19, versículo 6. Mas tal união é dissolvida em caso de adultério, porque a adúltera se torna uma só carne com o adúltero. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E nenhuma comunhão em carne com seu marido resta. Logo, está absolutamente quebrado o vínculo ou pacto de casamento. E como podem os homens contestar que o vínculo está completamente quebrado ou fantasiar um vínculo que não pode vincular? E nisso está absolutamente destruído todas as formas de casamento que serão concedidas. Portanto, está em si mesmo dissolvido o vínculo de casamento. Segundo, se a parte inocente do divórcio não recebe a liberdade, então, ele está privado de seus direitos por causa dos pecados de outro, e isto é contra a lei da natureza. E assim, cada mulher ímpia possui o poder para privar seu marido do direito natural. 2. Todos creem que o divórcio, no caso de adultério, é apontado por nosso Salvador para que a pessoa inocente faça uso do mesmo para sua própria liberdade, vantagem e alívio. Nisso todos creem. Mas se a parte inocente não pode se casar outra vez, isso lhe seria uma armadilha e julgo, pois, se não recebeu o dom da abstinência, estará exposto ao pecado e julgamento. Terceiro, nosso bendito Senhor dá direções expressas no caso, Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Por isso, é evidente, e este é o sentido claro do texto, que aquele que repudiou sua esposa por fornicação e se casa com outra não comete adultério. Portanto, o vínculo do casamento, neste caso, é dissolvido, e a pessoa que repudiou sua esposa está em liberdade para se casar. Enquanto ele nega o repúdio e o recasamento por qualquer motivo, a exceção do adultério permite ambos repudiar e se casar de novo, porque uma exceção afirma sempre o contrário daquilo que é negado na regra, ou nega o que é afirmado na regra da exceção. Toda exceção é uma preposição particular contraditória à regra geral. Logo, quando uma é afirmativa, a outra é negativa, e vice-versa. A regra aqui é afirmativa. Aquele que repudia sua mulher e se casa novamente comete adultério. A exceção é negativa. Aquele que repudia sua mulher por fornicação e se casa novamente não comete adultério. Ou pode ser concebido de outra forma, a saber, que a regra geral deve ser negativa e a exceção positiva. Não é lícito repudiar sua esposa e se casar com outra. Isso é adultério. Então a exceção é lícito ao homem repudiar sua mulher por causa de fornicação e assim se casar com outra. Esta é a natureza de todas as exceções que eu poderia demonstrar em todos os casos. Não há propósito para o fato de que outros evangelistas, Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, Lucas capítulo 16, versículo 18, não expressem isso. Por quê? Primeiro, Mateus utiliza por 2 vezes no capítulo 5, versículo 32 e no capítulo 19, versículo 9, e, portanto, foi seguramente utilizado por nosso Senhor. Segundo, é uma regra assegurada por todos, que a mesma coisa relatada por vários evangelistas de modo breve, menor, com expressão mais curta, é avaliada e interpretada por outras completas e maiores. E toda regra geral, em qualquer lugar, é limitada por uma exceção anexada a ela em qualquer lugar que esteja, pois existe insuficiência em qualquer regra geral, a menos que admitido uma exceção.
É muito vão responder que o nosso Salvador falava apenas aos judeus o que lhes era ou não permitido, pois, primeiro, em sua resposta ele reduz as coisas à lei da criação e de sua promulgação no princípio. Ele declara que foi a lei do casamento e a natureza dessa relação, antecedente à lei e à promulgação de Moisés. Então, reduziu as coisas à lei da natureza, dando uma regra para toda a humanidade nesse assunto. Segundo, os fariseus questionaram nosso Senhor sobre o divórcio de modo absoluto, dando liberdade de casamento após o fato. Isso porque nunca ouviram falar de outra coisa diferente. A pretensa separação nunca foi sequer ouvida no Antigo Testamento. Se nosso Salvador não deu uma resposta com relação ao mesmo divórcio do questionamento, mas de outra que eles não conheciam, Cristo não os respondeu, mas lhes iludiu. Eles perguntaram uma coisa e ele respondeu outra sem propósito algum. Essa ilusão não pode ser admitida. Seria uma grande blasfêmia imaginar isso. Portanto, ao negar as causas que eles defendiam para o divórcio e afirmar que apenas a fornicação era causa justa, ele permitiu, neste caso, o divórcio de que tratavam os fariseus, este que era absoluto e de vínculo matrimonial. Outra vez, o apóstolo Paulo define de maneira expressa a liberdade para o casamento de quem está malicioso e obstinadamente abandonado, afirmando que a religião cristã não prejudica o direito natural e o privilégio dos homens neste caso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Se uma pessoa obstinadamente abandona o casamento sob a pretensão de religião ou qualquer outra coisa e não mais coabita com seu marido ou esposa, é sabido que, pela lei da natureza e uso de todas as nações, a parte abandonada, sem seu ou sua companheira e tendo os objetivos do casamento frustrados, está em liberdade para se casar novamente. Isso não é assim apenas entre os cristãos. O que deve fazer um irmão ou irmã no caso em que está abandonado? Diz o apóstolo: vocês não são mais escravos, são livres para o novo casamento. Esta é a doutrina constante de todas as igrejas protestantes no mundo, e ela tem lugar no governo das nações. Para a rainha Elizabeth, nascida durante a vida da rainha Catarina, de quem seu pai foi divorciado.